pessoal! Está começando o 5º episódio do iChat. Eu sou a Gabi e nesse episódio eu tenho a honra de receber uma convidada, finalmente a primeira convidada do iChat. E eu tô muito feliz porque é uma parceira muito antiga lá da loja, que vocês provavelmente conhecem aqui da região. E ela é uma pessoa muito especial para nós lá da iChat. E então hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é empresária, esposa, atleta de CrossFit e também, principalmente, a mãe do Noah, Ju Cavaleschi. Muito obrigada pela presença, Ju. Oi, Gabi. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa, né? Uma troca muito especial. E eu falei que eu estava entusiasmada para vir e eu realmente estou muito entusiasmada. Isso aí. Ju, então, a gente chamou porque você é uma pessoa que incentiva o esporte, tanto nas mídias sociais quanto fora dela. Você é uma pessoa que tá sempre aí nessa comunidade, principalmente do CrossFit, né? Mas a primeira coisa que eu queria te pedir, assim, pra gente começar, o CrossFit, ele é um esporte relativamente novo. Então, antes de você entrar nesse mundo, nessa comunidade do CrossFit, você já tinha feito algum outro esporte? Você iniciou em alguma outra modalidade antes do CrossFit? Então, eu gostaria muito de ter vindo, né? Desde a infância, ter praticado algo relacionado ao esporte, mas não foi a minha realidade. Então, mas eu sempre fui aquela criança que gostou de se movimentar, né? De fazer algum esporte, vôlei, tudo que me possibilitava estar em movimento. Então, eu comecei realmente me cuidando na academia, fazendo academia normal, pratiquei algum tempo boxe também, mas quem realmente me levou pro CrossFit, né, quando apareceu aqui em Chapecó, foi o Fernando, que é o meu marido. E que época que era? Que ano que era, mais ou menos, que apareceu o CrossFit? Porque pra mim é muito novo, né? Pra É, ti faz um tempo. eu acho que em 2017, se eu não me engano, assim. Tá. E tinha poucas academias, né? Poucos locais no Sim, começo. sim. O CrossFit em si demorou um pouco mais, né? A marca própria Uhum. dita de CrossFit. Mas no início a gente começou a fazer um treinamento, né? Que era algo semelhante, assim. E através disso a gente foi conhecendo um pouquinho mais da modalidade. E deixa eu te pedir uma coisa. Você começou no CrossFit, você começou a fazer provavelmente muitas amizades, né? Muito networking. E você já tinha esse sede de empreendedorismo? Tu já tinha uma empresa junto, conciliando com o esporte? Como que era a tua rotina, assim, de treinos, amadoramente, Uhum. e o dia a dia, né? O nosso cotidiano, como que era? Então, eu acho que a maioria não sabe, mas eu sou formada em design. Então, eu trabalhei por muito tempo com interiores, né? Eu gosto muito de arquitetura, essa questão de marcas também. E quando eu e o Fer a gente se conheceu, depois de um período a gente acabou criando o Amo Sim, né? Um Uhum. restaurante. Como ele já vinha do ramo de restaurante, a gente começou a pensar em algo que realmente fosse novo, né? Que trouxesse um pouco mais essa questão de cuidado com a saúde, com o corpo, alimentação. Então, foi esse o nosso primeiro start, assim, entrando, né, pro esporte. Uhum. E aí, nesse período, a gente começou a treinar juntos, a gente começou a se desenvolver nisso, né? E foi bem engraçado, assim, porque quando a gente realmente viu que a gente tinha se identificado muito com a modalidade, né? Isso nem era CrossFit ainda, era Uhum. cross-training. A gente acabou criando um grupo de amigos. Então, a gente se encontrava não só no local onde disponibilizava, né, o treino, mas a gente se encontrava no Verdão. A gente se encontrava em parques, assim, para realmente juntar essa galera e fazer esses treinos juntos, em Que grupo, né? legal. E foi depois de um bom tempo, assim, que a gente realmente teve esse despertar de abrir o nosso próprio box, né? Então, nesse período, o Fer investiu muito, assim, comprava anilha, comprava barra. Eu lembro que na época a gente morava num apartamento muito pequeno e o nosso apartamento na sala era resumido em esteira, equipamentos, assim, anilha de CrossFit, e por alguns momentos, quando a gente tinha um tempo, assim, né, extra, a gente descia pra garagem e lá a gente treinava. Então, assim, era 3, 4 amigos que iam até lá e a gente treinava juntos e, assim, a gente viu que isso deu uma dimensão inexplicável, sabe? O quanto a gente conseguia reunir as pessoas e o quanto aquilo nos fazia bem, né? E aí o Fer, ele tem uma visão, assim, extraordinária, né? Relacionado a negócios, né? Uhum. E aí ele falou, amor, eu acho que seria um momento, né? De a gente pensar em algo que realmente fosse nosso.
a gente acabou construindo uma casa, né, nesse decorrer dos anos, e na nossa casa o nosso principal objetivo foi criar um home box, então, adequado para que a gente pudesse treinar lá, né? Porque, assim, abrir propriamente dito um box de CrossFit era um investimento, né? Sim. Então, a gente criou um home box bem legal dentro de casa, assim, a gente ficou um período de 1 ano, mais ou menos. Aí, em vez de ir para os parques, a gente trazia a galera lá em casa. Então, aí aumentava, assim, era 10, 15, 20 pessoas. E lá a gente ficava treinando. E foi um período, assim, que a gente se alimentou muito disso e fortaleceu muito o nosso coração, né? Que legal, Ju. E provavelmente vocês foram muito, muito importante para esses amigos, né? Que também começaram do início e precisavam desse gás. Muitas vezes a rotina da gente para ir para um box, cumprir horário, ela é muito corrida, né? Sim. Então, ter um lugar assim, ter pessoas que te puxam é muito importante. Por isso que a gente prioriza também nesse projeto pessoas que influenciam. Muitas vezes não ganham R$1 com isso, é só realmente porque é a paixão, é o que ama. Sim. E aí puxa a família, puxa amigo, puxa todo mundo, né? E aí, deixa eu te pedir, vocês pensaram em abrir o box de vocês, pra ter a cara de vocês, porque vocês queriam, né, ter visão de negócio e tal. E vocês foram atrás de pessoas que iriam ajudar vocês, ou vocês meteram a cara sozinho? Como que foi? Porque ser do CrossFit, digamos assim, é uma coisa, né? Agora você ter todo um empreendimento, é Sim. toda uma outra visão, né? Que muitas vezes as pessoas não pensam. As pessoas pensam, quem treina pode abrir um box que vai dar tudo certo, que só treinar, né? Mas não é assim. Eu acho que acima de tudo a gente tem que buscar conhecimento, né? E foi isso que eu e o Fer fomos atrás. A gente trouxe um casal incrível, né? A gente é grato a eles até hoje, assim, que é o Léo e a Indy. Eles vieram de Floripa, eles já conheciam, já trabalhavam com CrossFit, porque lá, né, teve box muito mais cedo do que aqui. Então, eles já estavam muito à frente, né, desse movimento. E numa conversa, assim, de alguns meses, a gente acabou fazendo com que eles viessem morar a Chapecó, né? Então, através disso, a gente se reuniu, a gente criou uma marca, uma identidade, uma visão, uma missão. E aí, sim, a gente foi, né, propriamente dito, para desenvolver o nosso projeto de CrossFit, assim. E o nome? O nome foi um estudo, né? Eu acho que nada surge do nada, assim, a gente começou realmente a identificar alguns perfis, o que realmente a gente queria transmitir, que é essa força, né, essa união. Então, a Cocaires também, ela remete muito à nossa cultura indígena, que é algo que eu também valorizo muito, né, dentro da nossa cidade, assim. E através disso a gente foi criando nomes que se identificassem, né, que trouxesse força. E eu acho que ficou algo bem impactante, assim. Encaixou bem, né? Eu vi que vocês também transformaram em marca, né? Querendo ou não, é uma marca, é uma comunidade, e eu acho isso muito legal. Mas aí, deixa eu voltar, então, pra Ju pessoa, pra Ju atleta. Quando que você pensou, não, peraí, eu tô indo pra um lugar que eu nunca imaginei competir, o que eu tô fazendo aqui? Passou pela tua cabeça alguma vez isso? Tipo, lá na primeirinha, assim, a que mais te impactou, digamos assim. Então, Gabi, eu acho que eu passei por vários processos nesses anos, né? Eu acho que 8, 9 anos que eu já estou praticando CrossFit. E no início, assim, foi que nem eu falei, a gente amava, assim, a gente treinava em grupo e era algo muito, sabe, que era uma chama muito acesa, assim, em mim. Então, realmente, eu buscava me desenvolver, mas eu acho que tudo tem um tempo, né? A gente tem toda uma maturidade para, né, e um processo. Então, eu competi antes de engravidar algumas vezes, mas sempre foi em dupla, quarteto. Eu nunca tinha tido uma experiência individual. Uma única vez que eu fui num amador, assim, numa outra cidade, mas foi algo numa categoria bem leve, assim, né? E eu posso dizer que realmente, assim, foi uma virada de chave na minha vida. Foi depois da minha gestação. E então, eu, graças a Deus, tive uma gestação muito saudável, muito ativa. Eu treinei a minha gestação inteira. Né, eu pratiquei CrossFit, eu fazia natação, então eu não coloquei nenhuma limitação nesse meu processo, né? Que é algo que me ajudou muito no meu pós, né? Então, depois que eu ganhei o NOA, eu até pensei, eu vou voltar a treinar, mas assim, né, não vou mais ter intensidade, não sei se eu vou ser capaz ainda de voltar a ter aquilo, mas assim, eu me enganei completamente, assim, foi o momento em que eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu acho que, apesar, né, que todo mundo fala que depois que nasce um filho, nasce uma mãe, mas assim, acima de tudo, nasce uma mulher muito mais forte, uma mulher mais determinada, mais confiante.
E eu vou falar pra ti, assim, que eu não sou aquela mulher que fala assim, o meu sonho é casar, é ter filho. Não, sabe? Mas foi algo que aconteceu com muita intensidade na minha vida. Então, a partir do momento que eu e o Fer decidimos ter um filho, a gente viveu aquilo com muito amor, assim. Então, a gente Legal. cuidava muito disso, sabe? E aí, quando ele nasceu, realmente, eu me transformei como pessoa, como mulher. E aí, começou a vir oportunidades, assim. O meu primeiro ano, eu comecei a treinar, né? Voltei a treinar super bem, assim, mas também não pensava em campeonatos. E aí, por um convite até da Camila, que na época ela começou a treinar no nosso box, ela me falou assim, amiga, eu tô indo competir no Chile, num campeonato individual no Elite e tal. E depois, quando ela me falou isso, que começou a treinar, me deu um start, assim, tipo, que interessante, né? Tipo, Nunca tinha pensado, nunca né? tinha pensado em sair do Brasil pra competir, né? Mas isso o Noah tinha 8 meses. Meu E ele Deus. era um bebezinho e eu nunca tinha me afastado dele, né? Imagina. Mas enfim, deu que eu resolvi ir com ela pra essa viagem. E a gente acabou ficando 15 dias fora, 15 dias no Chile. E foi a minha primeira competição no individual. E já entrei na categoria Elite, que também foi, assim, uma coragem muito grande minha, né? Meu Deus. E aí, como eu não tinha nada a perder, eu tava muito leve. Porque, assim, eu ia me desafiar em algo que eu já, né, praticava, que eu amava, eu sabia que era uma categoria muito acima do que eu jamais imaginei entrar tão cedo assim. Então, eu acho que fluiu muito bem pra mim. E eu também nunca tinha ficado longe do Fer. Em nenhuma competição, em nenhum momento de viagem, assim. Então, foi um momento que eu aprendi muito também sozinha. E mais dolorido ainda foi ficar longe do Noah, né? Meu Deus. Que ele era muito pequenininho, mas hoje eu não sei como eu fui, mas eu fui. E acabou, assim, sendo uma experiência incrível. Eu acabei pegando o pódio, fiquei em segundo lugar na competição, que era uma competição muito bem, tipo, com pessoas, né, de alto nível, assim. Então, eu voltei de lá, assim, impactada com o que eu fui capaz de entregar. Isso foi em 2023, final de 2023. 2024, eu acabei fazendo um qualifier que era para participar do Wodapalooza, que é em Miami, que entre todos os campeonatos que existem de CrossFit, eu nunca fui uma atleta, assim, que imaginei ir pro game, sabe? Eu sou bem sincera em dizer que nunca foi um sonho, porque eu achei que realmente era algo muito longe de mim. Mas o Wodapalooza era um campeonato que eu falava assim, isso me pega, sabe? Eu gostava de assistir, de acompanhar, e era algo muito grandioso pra mim. E eu fiz o qualifier, assim, né? Despretensiosa. Despretensiosa. E eu passei. E aí, quando isso realmente aconteceu, aí eu pensei, meu Deus, aonde você está me colocando? E aí, a gente foi pra Miami, então, em janeiro. Foi muito grandioso pra mim, assim. Eu realmente não estava preparada, nem emocionalmente pra estar lá, né? Eu não sei como, né? Eu fui estar lá. Mas, assim, eu posso dizer que eu aprendi muito. Aí, eu voltei. E comecei a fazer todas essas provas do Open, né? Começou o Open e tudo mais. Acabei me classificando para a Copa Sur também, né? Que é uma classificação, assim, muito importante, né? Dentro do CrossFit. Também foi uma realização que aconteceu. E eu posso falar que durante o ano, assim, eu fui me desafiando em campeonatos que eu realmente, assim, não, tô indo, vou me desafiar, tô bem, eu tô indo, sabe? Fui caminhando, assim, mas eu nunca fui, nossa, eu quero ir lá pra, sabe, alcançar algo muito grande. Não, a minha intenção era ter essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, Gabi, eu tenho que ser muito sincera contigo que estar nesses lugares me causou muitas coisas, assim, emocionalmente, fisicamente, porque, assim, o Noah, ele nunca foi uma criança que dormia muito bem durante a noite. E eu percebi que nesse ano eu tive um processo de piora dele, assim, sabe? Então, era muito despertar, eu sofria muito porque eu não conseguia dormir, então eu ficava ansiosa, eu tive muito apoio, assim, de toda a minha equipe, né, de treinador, do Fer, principalmente, do meu médico, o Lucas, que fez toda a diferença, assim, sabe, um apoio emocional, mas foi muito duro, assim, pra mim, sabe, estar adiante dessas competições. Sim, porque eu acho que era uma coisa que você pensou, eu tô lá, me propus a fazer isso, então eu tenho que fazer. Só que ninguém vê o backstage, né?
da rotina, da nossa empresa, de filho e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que se você não tivesse tido a tua gestação, essa tua virada de chave, talvez você teria ido pra todos esses lugares? Eu não sei, eu acho difícil. É. Acho difícil. É por isso que eu tento encorajar tanto as mulheres, assim, a verem a gestação de uma forma, de um novo ciclo, sabe? Porque não existe você ser a mesma pessoa depois que você vira mãe. Não existe, você vai ser uma pessoa muito melhor, não vai mais viver somente pra você, sabe? Então, assim, eu fazia valer a pena cada momento que eu estava treinando, porque eu sabia que eu estava longe do meu filho. Então, é algo que realmente, assim, eu ouvia muito de muitas mulheres sobre a maternidade. Mas quando você não está pronta para receber, você escuta de uma forma. Mas depois que você realmente passa por esse processo, a transformação acontece em você, né? Não, muito legal isso, porque muitas vezes a pessoa pensa, ai meu Deus, mas aí ela vai ser mãe, e a mudança no corpo, tanto tempo, né? É um esporte que você ama, mas querendo ou não, além de mexer mentalmente, mexe muito fisicamente. Eu vejo que tem muitas meninas que têm esse receio, né? Ah, eu treino há tanto tempo, mas aí eu vou ser mãe, eu vou ter que mudar toda a minha rotina, o meu corpo vai mudar, e tem muita gente que é egoísta nesse sentido, né? Então é muito importante ver uma pessoa como você que teve esse processo e depois desse processo que conseguiu alavancar, digamos assim, para ir para outro país competir, né? Isso eu acho que expande um pouco a visão, porque é muito fechada, né? Como mulher. Eu digo, porque muitas vezes na vida do homem não muda muita coisa, você não muda, né? E pra nós muda bastante. Então é muito legal te acompanhar assim no Instagram, com as tuas vivências, com ele, porque dá um certo gás pras meninas que daqui um pouco estão ali competindo e bloqueiam daqui um pouco até um sonho de ser mãe por conta disso, né? Sim. E eu não sei se tu concorda em que... Eu acho que obviamente que a gestação, tu concorda que é uma virada de chave incrível que transforma a pessoa, mas daqui um pouco para essa pessoa que sonha em ser mãe e tá alavancando em algum esporte específico para encorajar, né? Porque muitas vezes não tem alguém do lado que encoraja ela. Então é legal ter pessoas na rede social como você, que ela consegue se conectar nesse sentido, né? É, porque assim, a gente acaba recebendo muitas críticas, né? E as pessoas acabam colocando a mãe, né, a gestante, numa posição de que não precisa ser assim, sabe? Eu acho que se você realmente tem conhecimento, se você tem um acompanhamento, se a tua gestação ela está sendo saudável, se você é uma pessoa saudável, por que restringir a pessoa, né? A não continuar treinando, se movimentando, porque a gente é movido a isso, né? O ser humano, ele precisa estar em movimento, em desenvolvimento, em evolução. Então, uma grávida também precisa se sentir bem, se sentir saudável. É aí que ela não vai ter dores, é aí que ela vai se sentir valorizada, amada, porque é o momento dela, né? Eu não vou te dizer assim, Gabi, nossa... Treinar com barrigão, né? É a melhor sensação Não é a melhor sensação. Mas aí você tem que entender qual é o teu propósito nesse momento. Aí a gente entra num assunto bem interessante também, porque assim, como eu vinha treinando, né? Eu treinava muito bem já antes de engravidar. Quando eu realmente engravidei, eu tive que mudar, assim, o meu pensamento. Porque eu não podia mais treinar com a cabeça Juliana que queria ser uma atleta. Eu teria que treinar com uma cabeça de Juliana e eu vou ser uma mãe, sabe? Eu estou gerando uma criança dentro de mim, eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou fazendo, né? Hoje se fala muito assim, sobre o CrossFit, né? Tem muitas pessoas que são contra, enfim. Eu acho que é possível, é muito possível, tanto que você adapte para a tua realidade, né? Então, assim, a gente não vai ser negligente de ir lá trabalhar com o mesmo peso, trabalhar os mesmos movimentos ginásticos, porque hoje o que é mais perigoso, né, em qualquer esporte, assim, para uma gestante, é o risco de queda, né? É um risco de cair, se machucar, enfim, que realmente aconteça algo com o bebê, né? Intensidade. Então, assim, tendo conhecimento e responsabilidade, eu acho que é o melhor caminho a se seguir. E eu acho que é em todo o esporte, né? As pessoas Exato. têm essa visão por conta do peso, eu acredito, mas é em todo o esporte. Qualquer esporte que você pratica, você tem que levar com mais cautela, né? Quando você tá gestando. Mas deixa eu te pedir, e como que é a rotina dele, assim, lá no box? Ele já entende o que é aquilo, aquele mundo do esporte?
Então, o Noah, ele é um menino bem ativo, né? A gente sempre tenta estimular ele de várias formas. Ele tem total conhecimento até do momento que a gente treina, né? E no começo eu levava muito, sim, ele pro box, porque eu precisava amamentar. Eu amamentei ele até os 11 meses. E aí, depois, até por conta da minha intensidade de treino, eu não consegui mais ter produção de leite, né? Então, foi uma decisão também de parar ali. Mas como ele foi crescendo, aí quando ele começou a caminhar, já dificultou um pouco mais, sabe? Então, hoje eu prezo, assim, os momentos que eu vou treinar realmente na Cocares, eu não levo ele mais, porque é o meu momento. Uhum. Eu também acho que, assim, a gente precisa entender que a gente é mãe, a gente tem total responsabilidade de um outro ser humano, mas a gente jamais pode esquecer da gente, né? Uhum. E assim, em primeiro lugar, a mãe tem que se cuidar, tem que se amar. E eu vejo que tem muitas mulheres que acabam entrando em depressão pós-parto porque elas esquecem completamente do eu, né? Dos meus sonhos, do que eu posso realizar por mim mesmo, porque a gente tem que criar o nosso filho pro mundo, né? Ele tem que ser uma pessoa melhor para as outras pessoas, mas ele vai casar, ele vai ter filho, ele vai ter família, e eu, né? Então, eu preciso realmente me amar e me cuidar, né? Então, chegou num período que a gente acabou não levando mais ele, até por conta de segurança, né? Mas aí, esse ano, a gente entrou, assim, com um plano muito, muito forte dentro da Cocares, que é trabalhar com kids, né? Eu vi, achei muito legal. Então, assim, foi algo que a gente apostou, que foi uma sementinha, né? Foi uma sementinha que a gente lançou, assim, e eu vou te falar que a gente tá colhendo frutos, assim, que emocionam, sabe? Do quanto eles são extraordinários o que eles fazem, eles são verdadeiros naquele momento, eles curtem, sabe? E eles nos surpreendem, assim. Que legal. E tu pensa, o Noah, quanto que é a idade pra começar lá? Daria, né? Daria. Tem todo um processo, assim. Mas a nossa capacitação ali dentro, né? Das turminhas, a gente pega de 6 anos. Então, não é qualquer idade, não mistura qualquer idade, porque tem que ter uma divisão, né? Entendi. Até certa idade, eles fazem um tipo de treino. Até outra idade, a gente faz outra adaptação. Para que, no fim de tudo, eles se tornem pessoas que tenham essa capacidade de entrar numa turma de CrossFit lá na frente, né? Entendi. E deixa eu te pedir, Ju, nessas tuas competições, assim, tu me falou, né, que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Que tu parou e pensou, nunca imaginei que eu estaria aqui. Teve alguma situação em alguma prova, em algum momento que você pensou, não, é o meu limite, não consigo mais. E você foi lá e foi adiante, passou esse teu limite? Teve alguma prova ou algum local que você foi, alguma competição, que você realmente saiu, assim, de alma lavada? Teve algum momento em específico que tu lembra, que te marcou, assim? Eu posso falar pra ti que tive momentos, assim, que eu realmente comecei a repensar no que eu estava fazendo, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu falei que foi muito impactante pra mim vivenciar toda essa experiência, que eu acho que sim, foi muito importante pra mim como empresária, como atleta, até como pessoa, assim, pra saber, tá, até onde eu consigo ir, né? Até onde eu tô disposta a entregar o meu melhor. Porque, assim, eu vou falar pra ti que todo atleta, né, de alto rendimento, de performance, ele tem que se doar 100%. Então, não é 50, 60, 80, é 100%, porque você tem que se alimentar, você tem que treinar, você tem que dormir, e a tua vida acaba sendo aquilo lá. Então, o ano de 2024, para mim, que eu, né, tive essas conquistas, foi um momento que eu me distanciei de muita coisa, e até de alguns momentos de estar com o meu filho, porque eu treinava de 3 a 4 horas por dia, né? Eu conseguia ainda treinar de manhã e um período à tarde, quando eu ia pro colégio. Mas eu abdiquei de muita coisa, assim, da minha família, cuidar da minha casa. E aí, no fim do ano, né, que eu vim carregando todas essa bagagem, né? Eu realmente falei com o Fer e falei assim, amor, eu acho que realmente foi muito legal, né, tudo que eu conquistei, mas eu acho que pro ano que vem, de 2025, essa Juliana competidora, ela não vai mais existir. Porque é um trabalho, assim, muito árduo, sabe? Por alguns momentos, eu acabei até adoecendo mentalmente, né? Porque é algo que tu se foca tanto. E como eu não conseguia ter realmente uma rotina, assim, somente de treino, eu me desgastava muito, sabe? E aí, pra mim, acabou pesando muito mais do que eu realmente
estar lá nesses momentos, tendo algumas experiências grandiosas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir enxergar, né? Até onde eu posso ir, até o quanto eu tô disposta a pagar o preço, porque é um preço muito alto, né? E deixa eu te pedir, Ju, vocês que agora têm, né, um negócio, né, um empreendimento nesse ramo, nesse esporte, como que é a disponibilidade de apoio financeiro, de patrocínio, para essas pessoas que realmente colocaram na cabeça que vão ser atletas de alto rendimento? Como que é o cenário do CrossFit em relação a isso? Assim, se vocês têm algum atleta hoje lá dentro da Cocaris que tá nesse caminho, que busca isso, e como que é o retorno, não só financeiro, mas midiático também, de parcerias, de marcas, como que funciona, assim? É uma coisa rentável? É uma coisa que ajuda ou não? No meu ponto de vista, não. 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 A gente tem, sim. Agora a gente tá com a Lili, né? Que tá também trilhando esse caminho. Que eu tenho certeza que vai ser, né? Que ela vai ter uma experiência incrível ainda pela frente. E a gente tem um time se formando lá dentro também. Tem a Isa, o David, né? O Léo. Então, são atletas, assim, que têm muito potencial, né? Que estão muito forte, assim, né, brigando por vagas e com essa chama muito acesa, isso aquece até o meu coração, né, por eles conseguirem manter isso, né, porque não é fácil, assim, sabe, tu se manter numa alta performance, mas em relação a ganhos financeiros, eu acho que é muito pouco, assim, sabe, se realmente, assim, você tem essa vontade de ser um atleta profissional e viver somente do esporte, eu acho que vai ter que ter uma busca muito maior, quem sabe até algo fora do Brasil, assim, porque aqui a gente ganha, assim, o quê? Campeonatos, né? Ainda que a gente tenha até, conseguiu pódio, tem uma remuneração até legal em alguns campeonatos, mas não que tu tenha um valor expressivo, né, de patrocinadores, assim. Eu te pedi isso porque a gente já recebeu outras pessoas de esportes de raquete, de corrida, e muitas delas falam, né, de futsal também, que o retorno financeiro desses outros esportes hoje no Brasil não é tão grande, né? E o CrossFit, como ele é um esporte mais internacional, ele começou a vir pro Brasil mais tarde, eu pensei que talvez tivesse uma janela um pouquinho maior do que os outros esportes que a gente pratica aqui. Mas, enfim, já imaginava. Nenhum esporte é fácil, né? De você tirar do próprio bolso, viajar. Provavelmente todas essas viagens, eu não sei como que funciona a tua classificatória, mas eu vi que foram outras pessoas junto, por exemplo, para Miami, para te apoiar. Então, querendo ou não, tem pessoas que gostariam de fazer a mesma coisa, ir com o mesmo staff, né? Com a mesma equipe, mas muita gente não consegue, né? E deve ter sido muito importante para ti ter aquelas pessoas do lado, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que você está bem assessorado, né? Por trás de pessoas que realmente te apoiem, te deem essa motivação. Não é nem motivação, né? Mas que te impulsionam, né? Porque tem muitos momentos, assim, que pesa. Dá vontade Pesa, porque tu tem a tua obrigação, né? No teu trabalho, na tua casa, na tua família. E eu posso dizer que eu acho que 90% das pessoas que hoje estão na alta performance do CrossFit também tem, né, os seus afazeres, porque é a minoria que realmente só vive do esporte, né? Sim. E agora, voltando um pouquinho mais pra empresária, então, tu comentou comigo que esse ano realmente a Ju, competidora, talvez, né, não vai mais existir. E como que é a tua visão, assim, agora, tirando ali, né, a obrigação que a gente sempre vai ter, que é ser a mãe do Noah, sempre vai ser, mas eu digo na questão de empresa, assim, como que é a visão de vocês da Cocaris para daqui a alguns anos, se vocês continuam. Esses atletas de alto rendimento, eles são necessários, eu acho, né, para todo o box, assim, para ter aquela chama acesa, para incentivar as pessoas que estão lá, mas eu acho que vocês pregam muito a questão da vida saudável, né, e da forma de vivência, da comunidade. Eu vi que vocês criaram também um grupo de corrida. Eu queria que tu falasse um pouco mais em relação à empresa nesses próximos passos, assim, qual é a visão de vocês? Então, a gente sempre se posicionou da forma
com que a gente pudesse oferecer qualidade de vida, né? Apesar de eu ter entrado, né, muito a fundo nessa questão da alta performance, nunca foi o nosso cenário principal, né? Eu acho que é importante, sim, são figuras que acabam levando o nome da Cocaris até para fora, né? E eu acho que isso também é legal, ter visibilidade, né? A gente poder também dar esse sustento para elas, né? Até questão de estrutura, equipamentos, né? Então, muita coisa é envolvida em relação a isso. Mas o nosso foco realmente, assim, são pessoas normais, né? Que muita gente fala, o CrossFit não é para mim, eu tenho que estar mais forte para ir no CrossFit, eu sou, já tenho muita idade, eu sou muito nova, mas não. Lá, realmente, assim, eu até falo que se as pessoas realmente pudessem ver a magia, né? O que realmente acontece lá dentro é algo extraordinário, assim. Eu costumo falar para os nossos coaches, né? O quanto eles fazem diferença na vida das pessoas, porque não é só o você cuidar do seu corpo, eu vou lá para ficar magra, para ficar forte, não é sobre isso. Porque lá você vai encontrar a pessoa definida, a pessoa forte, a pessoa gordinha, a pessoa depressiva, a pessoa que tá com problemas em casa. Então, assim, a gente lida com muitos, né, com muitas pessoas. E a nossa intenção aqui realmente é transformar aquele momento um momento de prazer para ela, né? E que ela veja que o cuidado que ela pode ter com o corpo dela, né? Porque, querendo ou não, é o nosso bem mais precioso, né, Gabi? Então, assim, que essa transformação aconteça do coração, né? Para que aquilo se mantenha. Porque não tem nada mais desgastante do que tu ter que fazer algo por obrigação. Eu preciso ir porque o meu médico, né? Preciso ir para perder peso, preciso ir porque eu tô com um problema no coração. Não, eu preciso ir porque eu amo me cuidar. Eu preciso ir porque eu amo estar naquele lugar. As pessoas que estão lá me motivam, né? As pessoas que estão lá, elas vivenciam o que eu gosto, tipo, se cuidam na alimentação, né? Eu lembro que, assim, antes de eu e o Fer realmente entrar pro esporte, a gente vivia uma vida de balada. Né? Muita gente não acredita, mas sim, a gente vivia na balada, e camarote, e não sei o quê, mas era algo que não agregava nada pra nós. Nada, como pessoa, como casal, nada. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente tem um amor tão grande pelo esporte, porque ele transformou a nossa vida. Ele transformou hoje quem eu sou, quem o Fer é, os nossos sonhos, a nossa vida, e hoje poder proporcionar isso para as pessoas é uma realização muito grande, sabe? E mostrar que tu não precisa ter um alto rendimento, tu só precisa ir lá entregar o teu melhor, que, né, é uma conquista, assim, é uma sementinha, né, que tu vai plantando. A gente sempre fala, o melhor venceu o eu de ontem, né? Exatamente. E deixa eu te pedir mais uma coisa, sabe o que me deixa bem curiosa, assim, todas as vezes que a gente participou, quando teve competições internas e externas lá na Cocaris, a família tá sempre lá, com a camiseta do staff. Eu vejo teu pai saindo correndo, fazendo churrasco. E daí eu vejo tua mãe. E eu acho isso muito legal, porque tu olha de fora, tu olha no Instagram e tu pensa... Nossa, fulano aqui de alto rendimento, foi competir em Miami, foi não sei o quê. E aí, quando tu entra lá, tem uma competição e tu vê a família ajudando. E eu acho isso muito legal, eu acho que isso não existe, assim, em vários lugares. E eu queria parabenizar vocês, porque eu acho muito bacana que mesmo vocês tendo essa grandiosidade, tanto de atletas quanto de empresa, vocês ainda assim prezam pelo lado de... Talvez não tá incentivando ali no esporte, mas tá incluindo, né, essas pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu acho isso muito legal. E eu não sei se eles vão lá por conta própria, se vocês chamam, como que é? Então, eu acho que, assim, é a nossa base, né? Acima de tudo, a gente tem que ser verdadeiro, né? Do que a gente faz, do que a gente vive. E eu acho que é por isso que a Cocaris em si dá tão certo, né? Porque a gente vive isso, a gente ama isso, a gente não esconde nada, né? Dificuldades, enfim, tudo que a gente enfrenta. E a nossa família é a nossa base. E eles, com certeza, estão sempre nos apoiando. Eles estão sempre nos motivando. E a gente tem o apoio deles para tudo, né? Então, a gente sempre tenta valorizar eles quando eles realmente, né, merecem ser valorizados, mas essa questão de vestir a camisa, independente em que momento seja, se é para vender ficha, se é para fazer espetinho, independente, assim, eu acho que essa base, eu e o Fer, a gente tem muito forte, sabe? De família, de amor, união, e é isso que a gente prega na Cocaris, né? Que a gente quer oferecer para todos e
e que realmente eles se sintam pertencentes, né? A uma família. Não, show, Ju. Muito legal, assim, adorei saber um pouco mais dos bastidores, né? Porque muitas vezes a gente olha através do Instagram, a gente tenta repassar algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue repassar 100% por completo. Só quem vive com a gente, nossos familiares, nossos amigos, sabem realmente o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração, desde o esporte até o cotidiano, o dia a dia. Então, foi muito legal e o objetivo realmente era esse, trazer pessoas que incentivam o esporte e mostrar, né, o lado da vida, como que funciona, quais as dificuldades. Então, foi um dos motivos que a gente convidou, porque a gente entende que você realmente, mesmo talvez não sendo mais competidora de torneios e competições, você ainda assim incentiva muito. E eu acho que isso acontece no dia a dia, né? Talvez alguém já te puxou e falou, ai, fiz tal coisa, Ju, me ajuda aqui, o que que eu faço? Quero me inscrever pra tal torneio. Você passa algumas dicas, assim, ou não é mais o teu... Então, em relacionado a dicas, pra mim é um pouco mais difícil porque no momento eu não sou formada, mas também é algo que esse ano eu decidi, né? Tô cursando educação física Que também. legal. Então, como eu falei antes, eu acho que conhecimento, né, é a chave pra tudo na nossa vida, né? Mas assim, eu sempre tive uma recepção muito bacana das pessoas, assim, em campeonatos. É pra tirar foto, sabe? Então, porque, né, como a gente expõe um pouco a nossa vida através da rede social, Sim. as pessoas acabam se tornando amigas, né? Elas conhecem um pouquinho mais a tua intimidade, um pouquinho mais a tua rotina. Então, quando a gente se vê, assim, fora do Instagram, eu adoro, né? Eu adoro, sempre tirei muita foto com muitas meninas. E isso também me fazia muito feliz, assim, sabe? É muito legal receber esse Essa é a parte que carinho. tu vai sentir falta. Mas eu acho que assim vão ter outros momentos, sabe? Sim. Eu tenho certeza que eu acabei motivando muito nessa questão Juliana atleta, mas vai muito além disso, né, Gabi? Eu acho que você ser uma inspiração para as pessoas buscarem a sua melhor versão vai muito além da performance, né? Porque às vezes a gente coloca muitas desculpas na nossa cabeça, na nossa rotina. Eu até acabo recebendo muitas mensagens de mães que tiveram filho há 1, há 2, há 3 anos e ainda não conseguiram voltar a se cuidar. Então, assim, se culpam muito por isso, né? Então, eu acho que esse cuidado com a mulher, eu nunca vou deixar de ter, né? Assim, de ter essas pessoas que se aproximam de mim através disso. E eu sou muito grata de poder fazer diferença na vida delas, né? Eu ia te pedir isso agora, se chegava pessoas assim, através da tua rede social, com a mesma história, só que aí depois que teve a gestação, daqui a pouco não conseguiu fazer a mesma coisa que você e se frustra, né? E eu não Sim. sabia que as pessoas que Sim. mandavam, né, mensagem. E aí, como que é a tua recomendação? Cada um tem o seu tempo, na verdade, né? Mas assim, são decisões, né? Como eu falei antes, assim, a gente ama aquela criatura que a gente dá à luz, a gente ama porque é nosso, né? Mas assim, a gente jamais pode esquecer da gente, né? De nos amarmos, nos cuidarmos. E eu acho que assim, ter uma base, uma família. Hoje eu falo que o meu marido, ele é a minha metade, assim, porque ele me cuida, ele me incentiva. Então, você ter esse apoio fez total diferença na minha vida. Em todas as fases da minha vida, o Fer foi fundamental. E eu vejo que ele me dá muita força, sabe? Ele sempre me deu muito apoio, tanto na questão do NOA, empresa, Cocares, treino, dieta, às vezes ele me atrapalha um pouco, mas faz parte, né? Eu acho que ter, sabe, essa base, assim, porque a gente tem decisão de escolha, né, Gabi? De escolher quem a gente quer que esteja do nosso lado, que se moldar, caminhar juntos, ter o mesmo propósito. Isso é fundamental, mas nem todo mundo tem essa visão. Mas o que eu realmente recomendo é que não se abandone, né? Que você realmente consiga se olhar novamente, se olhar no espelho, gostar de quem você enxerga. Não vai ser a mesma mulher. E eu falo que ainda bem que a gente tem fases, a gente tem estações, né? E como é que tá a fase agora? Turbilhão de pós-gestação, o Noah não é mais um bebê, já é uma... Hoje eu vi ele fazendo natação no Instagram. Importante, né? Como eu falei já no Muito. início, eu queria muito, muito, né, ter tido essa oportunidade, né? Mas na minha época não aconteceu e tudo bem, né? E hoje eu quero
oferecer coisas diferentes pra ele, né? Dar escolhas pra ele. Eu não vou nunca, eu e o Fer jamais vamos obrigar ele a algo, mas eu quero mostrar o caminho, sabe? Eu quero realmente mostrar um caminho de escolha e um caminho do bem pra ele. E a minha nova estação, eu posso dizer que estou florescendo uma nova mulher, assim, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um ano incrível. Esse ano a gente pretende, sim, ter mais um filho, né? Eu acho que eu encontrei em mim mesmo, dentro da minha família, o meu maior propósito, né? Que é cuidar do meu lar, cuidar da minha família. A gente não pode florescer, a gente não pode amar quando a gente, né, não tá curado, não é amado. Então, eu acho que começa lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Com certeza. Toda essa construção. E é isso que a gente vem florescendo. E a gente acaba passando isso pra nossa empresa, né? Pros nossos amigos. Então, você precisa escolher muito bem em quais mesas você senta, né? Com certeza. Bom, Ju, não sei se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar. Eu já amei saber um pouco mais da sua nova fase, de tudo que você passou. Acho que se a gente fosse abrir cada portinha de cada fase de atleta, de competição, de Sim. mãe, a gente ia ficar aqui há muito tempo. Sim. Mas é um breve resumo, então. E eu queria agradecer mais uma vez a confiança no projeto. A disponibilidade tá vindo aqui. E da minha parte é isso. Não sei se tem alguma coisa que você faltou acrescentar, que você quer deixar registrado. Eu acho que é isso, Gabi. Isso. Realmente, né? Se a gente ficasse aqui a tarde inteira, a gente ia ter conversa e assunto. Com certeza. Mas eu fico muito feliz, né? E muito honrada de ter recebido esse convite, porque eu acho que, como você falou, muitas vezes a gente acaba tendo a imagem daquela pessoa através do Instagram, através de flashes que passam, né, num stories que é tão curto, tão breve da nossa vida, né, da profundidade que a gente é por dentro. Então, quando a gente conhece um pouquinho mais as pessoas, a gente realmente pode... não falo que julgar, porque a gente não deve julgar, né, mas entender um pouquinho mais os motivos dela, né, e... existem, eu acho que, muitos preconceitos ainda, né, quando você realmente não conhece... realmente o que se passa no coração das pessoas e poder abrir um pouquinho disso, né, pra você e pra todo mundo que tá nos vendo, eu acho que foi uma oportunidade muito incrível. Que bom. Nossa, eu fico muito feliz. E se você conhece alguém, assim como a Ju, que incentiva o esporte durante as redes sociais, no dia a dia, ou até mesmo na profissão, comenta aqui embaixo, marca o arroba dessa pessoa, curta esse vídeo, compartilha pra quem você quer que também veja a história da Ju, pra quem você... Olha só, a Ju Cavaleste postou lá no iChat, tava lá conversando, compartilha. E ficamos por aqui, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.